Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui comentar os capítulos 1071 ao 1079 de One Piece. Nos últimos tempos, eu deixei acumular alguns capítulos de One Piece e por conta disso eu acabei perdendo o time de comentar cada um deles semanalmente, E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para comentar sobre esses 9 capítulos. Assim, eu surtei demais lendo esses capítulos. Muitos momentos ali teve traição, teve reviravolta, teve uma tripulação ali sendo trucidada por um Yonkou. Teve muita confusão ali em Egghead, muita coisa mesmo, Então fiquem aí e vamos curtir esse vídeo, vamos curtir o One Piece porque é maravilhoso essa história e assim eu amo de paixão o One Piece. Bom, a gente viu ali, na história de capa do diário de bordo insensível da Germa 66, a gente acompanhou ali o Caesar, o Judge e o Queen criando armas letais em massa, O Vegapunk ganhando o prêmio Nobel da Paz, que é o equivalente ao prêmio Nobel da Paz, por desenvolver GP Flowers, que florescem em pólvora, A gente vê ali que os outros 3 cientistas, ficaram com inveja, ficaram com raiva por terem sido desbancados, pelo Dr. Vegapunk. Esses 3 cientistas, consequentemente, acabaram lutando entre si, acabaram tendo suas desavenças, para ocupar o segundo lugar como melhores cientistas do mundo. O Vegapunk mais novo acaba tendo uma audiência com os Goroseis e provavelmente foi nesse momento ali que ele se afiliou ao governo mundial, que a partir de então ele iria desenvolver armas e tecnologias para ajudar o mundo a evoluir, para obter mais conhecimento, para fazer com que a ciência avance cada vez mais. O Caesar e o Judge do presente concluem que o Vegapunk é o maior problema deles, e por isso eles devem eliminá-lo, Então eles formam a New Mads e a gente já supõe que eles estão indo para Egghead atrás do Vegapunk. E particularmente eu acho que uma galera vai se reunir ali em Egghead. A gente já viu que o Chapéu de Palha, a Cip-Zero e a Bonnie estão em Egghead. E além disso, o Kizaru está indo para lá junto com um dos Goroseis, que é o São Jai Garcia Saturnia. E a gente vê ali toda essa segurança que o Gorosei tem, que os marinheiros ali precisam até mesmo provar do chá do Gorosei para ter certeza de que ele não vai ser envenenado. E assim, eu fiquei meio que pensando aqui, Será que o Gorosei ele é realmente muito forte mesmo? Ou será que o poder dele vem apenas da sua posição no mundo, sabe? Porque a gente já viu vários personagens, o Luffy mesmo, ele já foi envenenado tantas vezes, vários outros personagens que foram intoxicados e saíram vivos ali. E o Gorosei, que toda vez que a gente ouvia falar dos Gorosei, a gente pensa o quê? Junto com o Insama, vai ser os personagens mais fortes, vai ser os inimigos finais ali de One Piece, vai ser eles. Se todos esses outros personagens que tecnicamente seriam inferiores em força conseguem sobreviver, Por que o Gorosei não iria conseguir sobreviver a um chazinho envenenado, Mas provavelmente essa segurança se dá realmente porque ele é uma das pessoas que manda mesmo, Todo rei, todo nobre, todo líder, mesmo que ele seja poderoso, ele tem os seus seguranças ali ao redor dele, Ele é a última pessoa a ser derrotada. Então, provavelmente é por conta disso. Aparentemente, o Gorosei e o Kizaru já estavam indo para Egghead porque eles precisavam garantir que a missão de matar o Vegapunk fosse concretizada antes mesmo de o Luffy chegar ali, E aí quando o Kizaru descobriu, que o Luffy, um dos Yonkous, estava ali em Egghead e ainda estava se aliando ao Dr. Vegapunk, ele simplesmente só pediu reforços e agora mais de 100 navios de guerra da marinha estão marchando para Egghead.
e uma guerra vai surgir disso daí. Outro personagem que a gente viu aparecer ali aos redores de Ygritte foi o Barba Negra, né? E a gente já supõe o quê? Que o Ló perdeu a batalha, mas a gente não sabe se o Ló simplesmente fugiu para garantir a própria segurança e a de seus companheiros, né? Ou se ele foi capturado e de alguma forma vai ser usado ali para afetar o Luffy. Sabe a impressão que eu tenho? É que o Barba Negra, ele está colecionando aliados e pessoas que são importantes ali para o Luffy. Eu não sei se ele está fazendo isso intencionalmente. O Kobe já foi capturado, ele é um dos mais velhos amigos ali do Luffy. O Law foi aliado do Luffy e, portanto, é amigo sim do Luffy. A Pudding, ela é importante para o Sanji e, consequentemente, ela vai ser importante para o Luffy também. E a gente viu ali, né, que o Garp, ele está marchando para a Ilha dos Piratas para resgatar o Kobe, né? E a gente não sabe se o Barba Negra ele encontrou com o Garp ou se o Barba Negra ele simplesmente saiu ali da batalha contra o Law e foi direto para Ygritte. Inclusive, eu acho que o Barba Negra vai ser a pessoa responsável pelo incidente que vai acontecer ali em Ygritte. O que a gente está acompanhando nesses últimos capítulos aconteceu um dia antes de um grande incidente que vai abalar o mundo inteiro. E a gente não sabe qual que vai ser esse incidente, né? Mas a gente já supõe o quê? Que esse incidente pode atingir duas pessoas, né? Ou vai atingir o Dr. Vegapunk de alguma forma, ou o Dr. Vegapunk vai morrer, ou então alguma coisa ali vai ser destruída no laboratório, né? Ou então vai ser o Luffy que vai ser atingido. Não sei o que vai acontecer. Tá muito para ser um dos dois personagens a ser atingido ali, sabe? Eu acho que vai ser mais o Luffy do que o Vegapunk. E eu acho que o responsável por esse incidente vai ser, sim, o Barba Negra. E eu acho que vai ser, no mínimo, curioso ver o Lute dando apoio ao Luffy, né? Se o Chapéu de Palha for realmente a pessoa a ser atingida por esse incidente. Porque a gente vai ver ali no decorrer desses capítulos que o Luffy e o Zoro, eles se aliaram ali temporariamente ao Kako e ao Lute, né, para lutar contra os Serafins, né, que é o S-Beer e o S-Hawk, né? Porque o que aconteceu ali, né? A Cip-Zero estava ali realmente contra o Vegapunk, na intenção ali de matar o Vegapunk e tal, mas o Lute e o Kako foram traídos pela Stussy, que era aliada e agente secreta ali do Dr. Vegapunk. E os dois acabam ficando inconscientes e sendo algemados ali, né? O Zoro e o Luffy, eles apresentam dificuldades para lutar contra esses serafins, né? Contra essas armas, né? O Zoro, ele iria ficar com um gosto amargo ali se o Lute e o Kako morressem sem poder de se defender, né? Então foi daí que surgiu a ideia, né, vinda da Cip-Zero, né, de eles se aliarem ali para lutar contra os Serafins, né. O Luffy, como sempre, como toda vez, ele acredita na palavra ali do Lute, acredita na palavra do Kako, ele acaba tirando as algemas ali dos dois e eles acabam lutando juntos, né. Eu amei demais esses momentos ali, eu amei demais essas cenas ali. E por isso que eu acho que pode ser que em algum momento vai ser realmente curioso. E eu vou gostar muito de ver o Lute servindo ali de apoio ou tentando proteger o Luffy. Eu acho que ele vai ser um personagem muito importante ali, ajudando ali o Luffy de alguma forma, né? Eu confesso pra vocês que no momento que a Stussy traiu ali o Lute e o Kako, eu fiquei muito feliz, sabe? Assim, tipo, eu gosto da Stussy, né? Ela já deu aquela trollada no Kako há alguns capítulos atrás, né? Fazendo ele ser atingido pelo Frontier Dome, né? Antes, né, dessa traição e dessa aliança e tal, a gente viu também mais uma luta nostálgica, o comecinho ali de Kako contra o Zoro, né? O Kako, ele foi destruir o Sunny, né? Mas o Zoro, ele estava dormindo no seu instinto ali. Ele acordou todo zangado por alguém ter atrapalhado o sono dele, né? Eles estavam lutando ali. E assim, tipo, eu
sou uma pessoa que eu leio muito romance, né? Então, tipo, qualquer coisinha ali entre dois personagens, assim, tipo, pode acabar despertando a minha imaginação e fazendo com que eu seja fanfiqueira, né? E eu juro pra vocês que Lute e Stu se formariam um belo de um casal. Em algum momento ali eu vi na minha mente um típico casal de fantasia ali que começa inimigos e depois vão acabar se gostando. Comecei a shippar os dois, sabe? De alguma forma, mas não vai acontecer, né? Porque é um One Piece e não tem quase casal nenhum, mas acho que seria interessante, sabe? A gente descobre que os serafins, eles são fortalecidos com o sangue lunariano, né? E que provavelmente foi o sangue do King que acabou sendo utilizado ali nos serafins, né? Até porque o King, ele ficou preso ali pela marinha, ele foi cobaia ali em Punk Hazard, então provavelmente o sangue é dele, né? E o Zoro, ele demorou muito pra perceber isso, sabe? Ele só percebeu mesmo por conta das chamas e por conta da dificuldade que eles estavam tendo de combater os serafins, né? Ele acabou se desculpando ali, né, por não ter percebido, né, que aqueles serafins ali eram de sangue lunariano, né? E que por isso, né, eles poderiam ter poupado ali energia, né? Já que os serafins, eles só sofreriam danos mesmo quando as chamas deles se apagassem, né? E o Lute até falou ali, não, tudo bem, né? Porque a gente agora sabe como lidar com esses serafins. O Zoro, ele me solta aqui. As características principais do King, né, ser lunariano são pele escura, cabelo branco, asas e chamas, né? Então, tipo, ele foi muito lerdo ali. Os outros ali até falaram, né, que ele devia ter percebido isso antes, né, por ser características tão visíveis ali, né? E eu confesso pra vocês que eu fui que nem o Zoro, que eu só percebi que aqueles serafins ali pareciam com lunarianos quando o Zoro falou. Porque antes disso eu nem tinha notado também. Então eu estou tão lerda quanto o Zoro, né? Em um momento ali o S-Hawk, ele desaparece e o Lute, ele supõe que o S-Hawk está indo atrás dos companheiros mais fracos do Luffy para poder abalar e para poder lidar com os oponentes mais fortes, né? E aí então o Zoro e o Kako vão atrás do S-Hawk. Outro personagem que eu também acho que está indo para Iggy é o Shanks, porque ele deu a entender ali que ele está investigando o Barba Negra, que ele está meio que na cola do Barba Negra, né? Então, tipo, eu acho que o Shanks, ele pode acabar indo parar ali em Iggy também, né? E outros dois núcleos ali de personagens que possuem uma possibilidade bem mínima de ir para Iggy são o núcleo do Marco, né? Eu não acredito que ele vá para Iggy mesmo, sabe? Eu não acredito nisso. Mas é porque a Miss Baquin, ela acabou mencionando o Vegapunk porque ele é a única pessoa que pode comprovar ali que o Weevil é filho mesmo do Barba Branca, né? Então a gente descobre ali o quê? Que a Miss Baquin, né, ela foi aproveitadora dos Meds, ela se autoproclamava cientista e que ela foi membro dos Piratas Hawks. O seu verdadeiro nome é Stussy. Então a gente descobre que a Stussy, que está ali em Iggy, foi o primeiro clone perfeito que o Vegapunk criou. Assim, tipo, honestamente, a forma como a Miss Baquin falou e tudo que a gente descobriu sobre a Stussy dá margem pra gente acreditar que, na verdade, o Weevil não seja filho do Barba Branca mesmo, né? E que, na verdade, ele possa até mesmo ser um clone imperfeito ali do Barba Branca. Antes mesmo da criação da Stussy, o Barba Branca, ele pode até mesmo ter se submetido ali a experimentos, né? E isso resultou no Weevil, sendo filho dele ou um clone. Ele está ali carregando o poder dele, a força dele e toda a herança genética do Barba Branca, né? E por que eu acho que o Marco não vai para Iggy? Porque no momento que ele esteve ausente da ilha, né, ela foi atacada por marinheiros. E marinheiros até que tinham comportamentos parecidos com piratas. Num primeiro momento eu acreditei que fossem
piratas do Barba Negra disfarçados de marinheiros, né? Mas depois logo eu lembrei que existem muitos marinheiros que têm esses tipos de comportamento, né? Os marinheiros que chegaram ali e invadiram a ilha, eles foram atrás de um suposto tesouro do Barba Branca, acreditando que era enorme esse tesouro, né? E começaram a usar a força da sua autoridade, né? E eles até mesmo começaram a fazer chantagem com os cidadãos ali, né? Porque eles estavam morando em uma ilha que não pertencia ao governo mundial, né? Portanto, as leis ali não funcionavam, né? Então, eles poderiam agir de qualquer forma com os cidadãos. Poderiam estar matando, roubando, fazendo qualquer coisa, né? E eu me lembrei que marinheiros também fazem isso, né? Porque é um exemplo mais recente que a gente teve. Um personagem que teve o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo, foi escroto igual, foi o próprio Touro Verde, né? O almirante ali, Ryokugyu, que também teve esse tipo de comportamento snob e autoritário ali em Wano, né? Os cidadãos ali da ilha, eles só não foram atacados, né? Porque o Weevil apareceu para protegê-los, né? Mas logo depois o Touro Verde apareceu na ilha e levou o Weevil embora, né? O único protetor que a ilha possui é o Marco, e eu sinceramente não acho que ele vai sair da ilha agora. Eu não acho que ele vai deixar a ilha desprotegida. E também tem o fato de que ele quer se aposentar da vida de pirata, né? E tipo, eu acho que ele não vai voltar a lutar tão cedo assim, sabe? E um outro grupo ali que tem uma chance de estar se dirigindo para Egghead são os revolucionários, né? Primeiro porque o Shaka, ele ligou pro Dragon, né, falando, ó, eu vou morrer aqui, minha vida está chegando ao fim, triste, mas é isso que vai acontecer, né? E o Dragon, ele ficou um pouco ali preocupado, né, com o que está acontecendo em Egghead. E também porque a marinha está se dirigindo para Egghead e um dos Goroseis está indo para Egghead. Mas pode ser que eles aproveitem esse momento que tá tendo uma força enorme ali em Egghead e eles vão ali, ataquem o governo mundial em outro ponto, né? Pode até ser que eles cheguem ali na headline, né? Em Marigeoise, que foi para onde o Kuma foi, né? E eles comecem a atacar ali mesmo, sabe? Tipo, então pode ser que exista esses dois focos de guerra, sabe? Ali em Egghead e ali em Marigeoise. Por falar no Kuma, né, a gente então descobre que ele foi para Marigeoise e que ele está escalando a headline. Ele é um ser, né, sem humanidade. Ele é um escravo dos Tenryubitos, mas que no momento ele não tem propósito e não se sabe a sua programação. Então, tipo, todo mundo ali está desesperado, com medo dele, né? Ele está sendo atacado, bombardeado pela marinha. Mas a gente também pode fazer um paralelo do Kuma com o soldado mecânico que a gente viu lá em Egghead. Porque os dois, né, são tecnologias avançadas de seus tempos, né? De suas épocas. O soldado mecânico não se sabia qual que era a tecnologia, mas que era avançada, que os cientistas da época, de 200 anos atrás, não sabiam de sua origem, não sabiam como que era essa tecnologia, né? E o Kuma, apesar de ser uma tecnologia avançada, não é a mais avançada do mundo, né? E é uma tecnologia, é uma máquina ali que é conhecida. Além disso, né, os dois que são máquinas, que são soldados ali, eles foram para Marigeoise. Não se sabia o propósito dos dois. O soldado mecânico foi abatido antes e provavelmente o Kuma também vai ser abatido ali. Será que o soldado mecânico era algum escravo do seu tempo? Lembrando que ele acabou se rebelando ali, que ele acabou indo para Marigeoise na mesma época que começou ali o movimento Tritão, né? E será que o soldado mecânico também não tinha humanidade? Ou será que os dois personagens estão marchando ali para Marigeoise com ressentimento para tentar destruir aquelas pessoas que tanto oprimiram eles? Ou será que eles estavam voltando ali para os seus donos, sabe? Será que existe alguma diferença nas ações desses dois personagens? Bom, a gente não sabe, né?
mas provavelmente a gente vai descobrir no futuro, próximo ou não próximo de One Piece. Paralelamente a isso, a Bonnie e o Vegapunk desaparecem do restante do grupo que estava ali em Egghead, né? E a Bonnie, ela queria que o Vegapunk voltasse o Kuma ao normal, ao que era antes de ter perdido a humanidade, ao que era antes de ter se tornado um ciborgue. O Vegapunk disse que isso não é mais possível, mas eu vejo que também não é possível, porque o Kuma ele passou por muita coisa, por muitos traumas com o governo mundial, com os Tenryubito, sendo escravo, sendo uma máquina de combate ali, lutando contra pessoas que são aliados dele, lutando contra o filho de um grande aliado dele, né? Ele destruiu a tripulação do filho do Dragon, né? Que era um dos maiores aliados dele, né? Tipo, tudo isso que ele fez, né? Enquanto ele estava subordinado ali ao governo mundial, causou algum trauma nele. Mesmo que ele voltasse ali a ter a humanidade dele, provavelmente ele não seria mais a mesma pessoa. A Bonnie, ela acaba entrando ali na memória dele, a gente descobre que existe uma pata enorme ali do Kuma, que está a memória do Kuma, então a gente já supõe também que aquele Kuma que está lá em Headline pode ser que não tenha mais memória também. A gente descobre que ele já tinha sofrido muito na infância, que o povo ali do reino dele forçava ele a fazer uma coisa muito ruim, uma coisa que ele não gostava, que deixava ele desesperado, assim, tipo, implorando pra morrer, em vez de voltar pra um lugar ali que a gente não sabe qual que é. A gente viu essa infância sofrida dele, com pessoas odiando ele, com pessoas batendo, machucando ele. E mesmo assim, com tanta coisa que ele passou, muita coisa, antes mesmo de se tornar um experimento, e a gente via que ele era uma pessoa, nossa, maravilhosa, assim, tipo, a gente vê um sorriso ali do Kuma que, assim, tipo, dá vontade de abraçar esse personagem, assim, tipo, um sorriso de uma pessoa que é realmente boa, sabe? Mesmo apesar dos sofrimentos, aquele sorriso me quebrou demais, sabe? Assim, tipo, fiquei, meu Deus do céu, por que esse personagem que parece ser um personagem tão precioso sofreu tanto na mão do governo mundial, né? E a Bonnie, né, acaba ficando destruída ali, desolada do que ela vê ali na memória do pai dela, né? E a Bonnie acaba se separando ali do Vegapunk, né? O Vegapunk depois ele acaba desaparecendo. Uma teoria que eu tenho é que provavelmente essa memória aí, essa pata que tem do Kuma, provavelmente talvez ela seja colocada de alguma forma em um dos pacifistas Mark III que tem ali em Egghead. Um desses Mark III, inclusive, foi o que atacou o Luffy, a Bonnie, o Jinbe ali em Fabrio Phase, né? Então eu acho que pode ser que essa memória seja transportada para um desses pacifistas. E a gente descobre que não existe um pacifista, né? Nem dois, nem três, mas 50, que eles são ainda mais poderosos do que os pacifistas que lutaram ali na Guerra dos Melhores. Bom, então a gente também vê um flashback em que o Vegapunk está conversando com o Kuma. A gente descobre mais sobre as habilidades da fruta dele, né? Que ele pode acabar transformando dor invisível em dor visível, né? Mas o Vegapunk também acreditava que o Kuma poderia tornar a memória visível, sabe? Tipo, retirar a memória de dentro da consciência dele, né? E foi isso que ele acabou fazendo, né? O Kuma, ele não queria fazer isso, mas o Vegapunk, ele implora e diz que isso é em nome da ciência, que seria um grande avanço para a ciência. O Vegapunk, ele induz as pessoas a proteger ele, a fazer o que ele quer, a fazer o que ele quer em nome da ciência. Ele induziu o Sentomaru a se opor ao governo mundial na luta ali contra a CIP0, né? Ele acabou usando a cartada de que ajudou o Sentomaru no passado. Quando a gente descobriu que existia um aliado secreto ali na ilha, no mesmo instante que o Vegapunk lembrou desse aliado, ele ligou para esse aliado, não se preocupando
se ele iria ficar indisposto ali, se ele iria ser descoberto pelo governo mundial. Assim que o Luffy chegou ali na ilha, uma das primeiras coisas que o Vegapunk fez foi pedir para viajar com o Luffy, foi pedir carona pro Luffy para poder ir pro mar, porque ele estava correndo risco de vida e porque ele precisava estar salvo. Quando os 7 Vegapunks estão reunidos na sala de controle, o Shaka diz o seguinte, que o dever deles é proteger a vida do Stella principal. Na conversa que ele teve ali com o Jinbe, né, falando sobre as teorias que ele tinha, ele falou que um dos sonhos dele era ter um tipo de internet, o cérebro, né, que iria armazenar o conhecimento de toda a humanidade, né. E o Jinbe fala assim, mas isso não vai aumentar o preconceito, não vai aumentar a intolerância em volta do mundo? E o Vegapunk, ele simplesmente diz que sim, mas que para o avanço da ciência essas coisas meio que são irrelevantes, sabe? Como se fosse ali uma troca justa, sabe? Aumentar a quantidade de preconceito e ter o avanço da ciência. Eu vou dizer que até mesmo quando ele foi em busca do conhecimento do século perdido, quando ele foi em busca de saber o que aconteceu da história e tal, foi pra ele, assim, tipo, com certeza foi pra ele, né? Tipo, acho que os grandes cientistas, ele tem essa característica de serem egoístas, de serem, tipo, achar que são mais que os outros, né? E por conta disso, é lógico que o Vegapunk, como ele é o principal, todos os sentimentos ali dele estão mesclados, né? Então, tipo, ele é egoísta, mas ao mesmo tempo ele é bom, ao mesmo tempo ele é mal, mas mal do jeito da Lilith. Ao mesmo tempo, ele é raivoso, ao mesmo tempo ele é de boas. Então, tipo, ele tem todos esses traços de personalidade, o que faz com que ele ainda assim seja uma pessoa boa, né? Eu acho que o Vegapunk, ele tem esse traço aí egoísta, que vai refletir ali no clone dele, na York, né? Cada clone tem uma personalidade única, né? E a York, apesar de ser a personalidade ali do desejo, né? Ela tem esse traço do Vegapunk, né? Tipo, de querer estar viva. Então, no momento que ela descobriu que todos os 7 Vegapunk iriam morrer por causa do erro do Vegapunk, ela simplesmente falou o quê? O quê? Não vou morrer não, eu vou agir primeiro, eu vou agir rapidamente aqui, vou salvar a minha pele sim. E digo mais, vou ser um Tenryubito porque eu gosto de conforto, eu sou a representação do desejo, né? Eu sou a representação da parte mais prazerosa. Então eu vou ser um Tenryubito, né? Porque essa é a classe mais alta, é a classe mais bajulada do governo mundial, que fica mais confortável no mundo. É lógico que talvez esse plano aí da York meio que dê errado, né? Porque eu tenho certeza que pode ser que o governo mundial ainda assim queira matar os 7 Vegapunks, né? Porque se os 7 Vegapunks, eles estão ligados ali pelo grande cérebro, né? Pelo Punk Records, né? Ela sabe sobre a história dos Poneglyphs, a história do século perdido, a história do reino antigo. Então, provavelmente, ela também vai ser eliminada. A gente também vê o Shaka levando um tiro na cara. Então, pode ser que ele tenha morrido. O S-Shark, ele foi atacar a Nami, mas o Sanji, ele apareceu para proteger a nossa querida navegadora, né? O Shark, ele é muito forte. E o Zoro, ele estava tendo muita dificuldade para lutar com os outros serafins por conta do sangue lunariano. O Shark, ele foi dar um soco na cara do Sanji, que estava com a sobrancelha virada para o lado contrário, né? Não deu, parou o soco, sabe? Simplesmente no ar, assim, sabe? Não sei se foi haki ou se foi algum efeito ali da genética modificada do Sanji. Mas assim, tipo, perfeito demais. Eu gostei muito disso. A Stussy diz para o Sentomaru que a situação ali em Egghead é ainda pior do que aconteceu no incidente de Ohara, pois Egghead, além de ter o Dr. Vegapunk, além dele ter procurado ali, pesquisado sobre o século perdido, Egghead possui uma força bélica ali que Ohara não tinha. Então, tipo, vai ser uma força em peso ali, marinha em peso ali. Eu acho que Egghead só não foi destruída da forma como Lulusia foi, porque se a ilha simplesmente desaparecesse do mapa, eu acho que, tipo,
retrocederia todos os avanços, todas as descobertas científicas que foram feitas enquanto o Vegapunk estava vivo, né? E, como eu disse, né, esse é o dia anterior ao grande incidente que vai abalar o mundo, né? Eu acho que o incidente, como eu disse, vai ter a ver ou com Luffy ou com Vegapunk. Mas já pensou? Já pensou se não for nada do que a gente tá pensando e o grande incidente for, na verdade, a morte do Gorosei? Aí seria um negócio que seria uma grande reviravolta, né? Mas não vai ser isso que vai acontecer, né? E agora vamos para a melhor parte, né? Que foi Kid chegando em Elbaf. Ele tá com o olho brilhando, assim, tipo, muito entusiasmado. Nossa, assim, tipo, dá pra sentir o ânimo dele. Mano, é a terra dos gigantes. Com certeza ele já deve ter sonhado com gigantes. Mas aí o que a gente descobre? Num bar portuário de Elbaf está ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Shanks, né? E o Shanks, ele faz um sucesso assim com a criançada, porque mais uma vez a gente vê uma criança pedindo para ir para o mar junto com o Shanks, né? Mas não é só da criançada que ele conquista a confiança, né? De todo mundo ali de Elbaf, cara. Todo mundo ali ama ele. A garçonete ali do balcão, ela está admirada por ele. Ela está apaixonada por ele, chamando ele de bonitão, de chefão. Ele faz um sucesso com todo mundo, sabe? Todo mundo ama ele, né? E aí, então, o Shanks, ele descobre que existe um pirata ali fazendo alvoroço nos mares ao redor de Elbaf. O Shanks, ele é protetor de Elbaf, né? Ele já estava prestes a partir. Ele só se prolongou demais ali porque ele reencontrou seus dois grandes amigos, Dory e Brog, né? Que são os gigantes ali que o Luffy conheceu e que se tornaram grandes amigos do Luffy ali, né? Então o Shanks, ele decide enfrentar o Kid, né? O Kid, ele está muito entusiasmado, como eu falei, ele está ali se aquecendo, se preparando ali. Ao mesmo tempo, ele está nervoso, ele está com um pouquinho de medo ali, porque da última vez que ele enfrentou os piratas ruivos, eles nem chegaram a vislumbrar um chefão, né? E ainda assim, o Kid acabou perdendo um braço, né? Quem comentou isso, né, foi o Killer, né? E, gente, assim, tipo, eu sei que o Killer, ele comeu a Smile e que é um negócio bem triste, porque ele ri nas situações tensas, né? Mas, mano, da forma como ele falou isso daí e logo em seguida ele riu, sabe? Eu ri junto, eu gargalhei junto, sabe? Tipo, porque, mano, é um negócio muito sério e ele simplesmente só riu. Eu ri junto. E aí, então, o Killer, ele fala, né, que pode ser que dessa vez o Kid não perca apenas o braço, mas a vida também, sabe? E a gente vê o Kid, ele bem pensando ali, ele bem temeroso ali, mas ainda assim ele está animado, ele fala, não, eu vou enfrentar, agora vai dar certo, vai acontecer. E a gente vê, né, que ao redor dele a frota do Shanks está cercando eles, né, preparados para atacar ali. O Shanks, ele pede para esses navios recuarem, né? Ele tá com pressa e ele mesmo vai dar cabo ali do Kid, né? Aí ele tá muito tranquilo, ele tá despretensioso, despreocupado. Ele sobe ali no navio, né? A tripulação já está pronta para zarpar. Mas aí então o Shanks, ele vê o futuro, né? Por conta do hack da observação. E aí ele viu, né, que a sua frota iria ser destruída ali por conta do Kid. E ele mudou imediatamente, ele mudou a sua expressão, sabe? Ele ficou mais sério, ele ficou mais preocupado, ele já partiu para cima do Kid. Ele pediu para os dois gigantes, né, o Dory e o Brog, protegerem as suas costas. Ele tá todo sério. Eu senti que ele não queria ter usado esse ataque no Kid, mas ele foi necessário, sabe? Porque ele sabia que pessoas ali que estão sob a sua bandeira iriam sair muito machucadas e que estavam correndo perigo, né? E então ele usa o golpe Kamusari, que é rejeição divina, e esse é um golpe poderosíssimo. O Kid cai, ele tá inconsciente ali, quase morrendo. O Killer também é afetado, também fica inconsciente. Vários outros randoms ali da tripulação do Kid, que são mais fracos, eles acabam sendo afetados ali pelo haki, porque esse golpe foi muito embanhado em haki também. E ainda por cima, o Dory e o Brog destroem o navio do Kid. Então o Kid, ele acaba perdendo os Rhodes pro Negrife que eles têm, né? E tipo, Shanks, mano,
O Shanks, ele não precisa ir atrás dos Rhodes Poneglyphs, né? São os Rhodes Poneglyphs que vão até ele, né? Ele sabe que existem novatos, que existem piratas bem mais novos e que são mais fracos que ele, que vão tentar enfrentar ele, que vão tentar atacar ele de alguma forma. E uma coisa sobre o Shanks que eu percebi nesses capítulos, né? Primeiro que ele é extremamente estiloso, assim como todo mundo ali que é admirado pelo Shanks, eu também sou. Mas outra coisa interessante é o fato de como que ele é bajulado ali pelo povo ali que ele está protegendo, como todo mundo ali ama ele, eles até querem pagar taxa de contribuição, sendo que eles não têm esse tipo de sistema. Eles amam o Shanks, não querem aborrecer ele de forma nenhuma, não por medo, mas porque eles amam o Shanks muito, assim, tipo, ama demais, sabe? Isso faz com que eu acredite que o Shanks, tipo, existem várias teorias de que o Shanks possa vir a ser um vilão, mas eu acho que o Shanks não é um vilão. Se o Shanks for um vilão mesmo, eu acho que ele é aquele tipo de vilão que age na surdina, sabe? Que ele vai manipulando ali de uma forma que ele é amigável, que todo mundo ama, que todo mundo adora, que ele é carismático. Quando você nem percebe, você já caiu na manha, você já caiu no papo dele, sabe? Eu acho que ele pode ser esse tipo de vilão, se ele for um vilão, sabe? Não um vilão do tipo Crocodile que a gente viu, que também todo mundo ali do país amava ele e tudo mais. Não esse tipo de vilão, mas ainda mais carismático, que tipo bebe com todo mundo, que festeja com todo mundo. Gente como a gente, sabe? Eu simplesmente não acho que o Shanks é vilão, única e exclusivamente por conta do Luffy. Mas pelo fato de que o Shanks é a pessoa que o Luffy mais admira no mundo, sabe? Foi a pessoa que deu o gatilho para que o Luffy fosse atrás dos seus sonhos, para que o Luffy se tornasse um grande pirata. Ele acredita muito na pessoa do Shanks, na gentileza do Shanks, na bondade do Shanks, sabe? Tipo, se o Shanks ele fosse vilão e isso chegasse no Luffy, eu acho que o Luffy ele não iria conseguir aceitar isso muito bem, sabe? Não no sentido de que ele iria se revoltar, mas tipo, iria colocar em xeque tudo o que o Luffy acredita, sabe? Tudo que ele acredita tem boa influência do Shanks. Outra coisa que aconteceu que eu esqueci de mencionar foi que a Vivi está viva, está super bem, ela está escondida junto com o Apu e quem escondeu ela foi o Morgan, o Big News, o Léo Dias de One Piece, né? A gente vê que ela está ali super bem, não sabemos ainda nada sobre o pai dela, né? E o Morgan, que ele descobriu, recebeu a informação de que o Vegapunk ele vai ser assassinado pelo governo mundial e descobriu que o Luffy também está em Egghead. Ele decidiu que a manchete dele seria Dr. Vegapunk é sequestrado pelo Luffy do Chapéu de Palha. Ou seja, isso estaria livrando o governo mundial de uma dor de cabeça enorme, já que o Vegapunk ele é admirado no mundo inteiro, né? Ao mesmo tempo, ele também vai estar se livrando porque assim o governo mundial dirige a sua atenção para outros lugares que não o Morgans, né? E considerando que a Vivi está escondida do governo mundial, então, tipo, acho que foi uma boa sacada, uma boa estratégia ali do Morgans. Então, gente, isso foi tudo que eu precisava dizer para vocês, toda a minha conversa sobre One Piece. Então é isso, gente. Até mais, até a próxima.